O que é justiça pra você? Eu costumo falar assim, se você me falar que você quer a mesma pena pra quem matou o seu filho, certo? Ou se você matar alguém, se você quer a mesma pena, aí você tá falando de justiça e não de vingança. Se mataram o meu filho e eu matei alguém, eu quero a mesma pena pra mim e pra pessoa que matou meu filho, aí eu tô falando de justiça, porque senão é vingança. A partir do momento que você aceita isso, existem diversas pessoas. O bom advogado não resolve nada no grito, você resolve na técnica. Eu costumo ver muitos advogados brigando em delegacia, chega filmando. Pô, o policial tá meio que apelando. Apelando. O policial, ele tá trabalhando assim como você. Eu costumo falar, às vezes eu vejo que o policial não tá me tratando da maneira que eu acho que eu tenho que ser tratado e que é minha prerrogativa, é o meu direito como advogado. Eu falo, olha, eu sei que tá complicado, mas você tá trabalhando, eu tô trabalhando. Esses dias eu fui atender um flagrante, chuva, frio, lá em Piraquara. E aí o policial não tava me tratando muito, né? Cheguei, oi, boa noite, tudo bem? Ele já começou a me tratar mal. Eu falei, olha, eu queria estar em casa, mas eu tô aqui trabalhando. Você também tá trabalhando. Então, vamos tentar fazer cada um fazer o seu papel. Existe uma frase muito forte que diz: a verdadeira justiça começa quando todos têm direito à defesa. Mas será que a sociedade realmente compreende o papel da advocacia criminal? Será que entendemos a diferença entre defender um crime e defender direitos? Hoje, o SejaCast recebe uma mulher que construiu uma trajetória sólida em uma das áreas mais desafiadoras do direito. Uma profissional que atua diariamente em casos de alta complexidade, enfrentando julgamentos, preconceitos e enormes responsabilidades, com firmeza, inteligência e, sobretudo, humanidade. Nossa convidada de hoje é a doutora Andressa Silva, advogada criminalista, proprietária do escritório AGS Advogados, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal pela BD Const, com mais de 10 anos de atuação e mais de 1.000 clientes atendidos ao longo da sua trajetória. Seja muito bem-vinda. A mini bio já me confundiu, já me enrolei nas palavras, porque é muita informação, mas já estou adorando essa conversa, porque é extremamente disruptiva e necessária. E eu confesso que para vocês, para mim, é bem diferentona. Então, assim, vai ser aquela conversa leve, como se a gente estivesse num café e eu vou fazer um monte de perguntas, porque realmente eu estou curiosa sobre esse tema. Imagino que vocês também. Muito, muito bem-vinda e vamos conversar, vamos entender essa criminalidade que te rodeia constantemente. Muito obrigada, Mônica. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É um assunto que todo mundo tem muita curiosidade de saber, porque a gente geralmente vê na TV, nos jornais, mas conversar com uma pessoa que está atuando ali diariamente é um pouco diferente. Então... Você sabia que eu já tinha me feito essa pergunta? Porque hoje a gente vive num mundo tão louco que eu já parei, eu confesso, de estar assistindo um noticiário, ver uma situação e eu pensar, será que ainda tem advogado capaz de defender essa pessoa? Né? É sobre isso. Então, assim, nós que vivemos em um mundo totalmente diferente do que você vive, a gente não sabe a realidade por trás de muita coisa. Eu me pergunto, eu jamais defenderia uma situação dessa, de jeito nenhum. Mas é por que existe tanto preconceito hoje com a advocacia criminal? Veja bem, Mônica, como existe essa questão de noticiário, de jornal, é muito complicado porque as pessoas acabam vendo a notícia que sai ali. Por trás da mídia, por trás da questão que a sociedade traz de um crime acontecendo, existe um processo criminal, existe uma lei. E o meu papel é fazer com que essa lei seja cumprida. Então é muito complicado e é totalmente compreensível. Até eu, quando não atuava na área criminal, pensava sobre, né? A mídia fica muito em cima, ficam de uma forma de querer mesmo endemonizar a advocacia criminal. É muito complicado, porque a gente é endemonizado. Então, o preconceito, ele vem justamente daí. Da forma com que a mídia traz, do desconhecimento das pessoas com relação ao papel do advogado. De achar que o advogado tá defendendo, que o advogado tá passando a mão na cabeça do criminoso. Então, existe muita falta de informação. Então, eu acredito que o preconceito é pela falta de informação em todas as áreas, não só no direito criminal. O preconceito vem da falta de informação. Então, é o principal problema que a gente lida e que eu tento
todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que eu tô ali, eu tento passar um pouco da minha visão para as pessoas entenderem que não é da forma que é passado na mídia, nos jornais, que as pessoas veem nas redes sociais, que é diferente do que de fato está ali, está sendo dito. Eu consigo alcançar bem a tua linha de raciocínio, porque eu já passei uma época na minha vida que eu estudei para concurso. E eu amava estudar direito penal. E é uma fala muito comum das pessoas, é assim, a polícia prende, o juiz solta. Então, assim, existe esse jargão já. Só que eu aprendi que existe uma lei por trás e que ela precisa ser cumprida. Com certeza. E respeitada. E respeitada. Agora, se a gente precisa fazer alguma revisão e atualização em lei, é uma outra caixinha, concorda? Tô certa? Não, concorda não? Tô certa. Com toda certeza. A partir do momento que a lei muda, nós, advogados, juízes, promotores, terão que seguir a nova lei. Então, o meu papel, o nosso papel como advogado é seguir exatamente o que a lei fala. É exatamente esse o meu papel. Então, se deve haver uma cobrança, não tem que ser no advogado que está exercendo o papel dele. E se tiver brecha na lei, a culpa não é sua. A culpa não é minha. Seu papel. Eu estou no meu papel trabalhando com o meu know-how, com o meu estudo. É duro ouvir isso, viu? Não vou mentir, é duro. Gosto não de ouvir isso, não. E você está vendo o noticiário, aí tem uma situação, tem a filmagem, você tem certeza que a pessoa cometeu aquele ato. Aí o jornalista disse, não, porque eu suspeito. Ai, que ódio, ele não é suspeito, ele é culpado, mas não pode falar até... Enfim. É a denominação que a lei determina que seja É isso que eu digo, é um tema muito polêmico para a sociedade entender. Muito. Para quem não tem o conhecimento, porque assim, as pessoas elas amam a justiça até precisar dela. Porque ela vai ser letra da lei. Exatamente. E esse é o teu dia a dia, esse é a tua rotina. Todos os dias, não vejo outra coisa além disso na minha vida, nunca trabalhei com outra coisa no direito, então é isso que eu vivo há mais de 10 anos. Agora vem uma curiosidade de Mônica, o que te despertou para isso? Foi uma criança que disse, eu quero defender crime? O que foi que chamou a tua atenção no direito, esse segmento do direito? Eu costumo dizer, Mônica, que eu nunca quis ser advogada. A advocacia chegou até mim de uma forma que eu não esperava e eu me vi sendo realmente, nasci para isso. Eu trabalhei muito tempo no Ministério Público, então eu era da acusação, era do lado completamente contrário e eu queria seguir essa carreira. Nunca pensei em ser advogada, mas quando eu comecei e eu vi como eu sabia fazer um negócio bem feito, eu pensei, eu nasci pra isso. Então não teve um start. Existem pessoas que falam, quando eu já nasci sabendo que eu ia ser advogada, eu já nasci sabendo que eu ia ser criminalista, eu não. Eu até cheguei a tentar vestibular de arquitetura, nada a ver. Então, assim, eu nunca pensava que eu ia ser, mas quando eu me vi ali na advocacia, que eu iniciei a minha trajetória, eu pensei, caraca, eu nasci pra isso, eu faço isso muito bem. E desde então eu vejo que é questão de gostar, de estar ali. Então eu não tive o despertar, sabe? Nasci. Não, pra mim parece que foi muito natural. Que eu caminhei da forma que eu deveria caminhar. Então o tempo de Ministério Público fez com que eu aprendesse o lado da acusação, e a gente atua também em acusação, mas a defesa em si foi o Ministério Público que me fez ser advogada. Então não teve um despertar, foi muito natural. É muito interessante, porque quando a gente fala de autoridade a gente constrói, mas o saber não. O saber quando a pessoa tem convicção. É isso que eu sei fazer. Eu gosto muito dessa frase, como ela disse, eu adoro gente que diz isso. É nisso que eu sou boa. Eu sou boa, sabe? Então, assim, fazer podcast, é nisso que eu sou boa. Eu gosto de falar, eu gosto de provocar as pessoas a entender o seu melhor. Sim. E essa autoridade, ela é muito importante. E o advogado, se ele não tiver segurança, meu amigo, ele é comido com farofa, exatamente. Literalmente. Ainda mais na área criminal. Se você não conhecer o processo, se você chegar sem saber de nada, quem tá do outro lado já vai entender e já vai chegar com tudo pra cima de você. Então, e eu ainda boto uma pimentinha aí. E ainda sendo mulher. Com toda certeza. Pior ainda. Isso aí já é um outro desafio a ser superado. Com toda certeza, diariamente. Na verdade, hoje em dia não mais. Mas no começo, sim. No começo, completamente. A mulher já tem que chegar demonstrando a competência. Dizendo pra que veio. Exatamente. Porque, às vezes, a mesma coisa que eu, como advogada mulher, faço, um homem advogado faz... Eu preciso provar muito mais a minha competência. O homem advogado, ele é bom, ele é excelente.
ele é excepcional. A mulher advogada, ela é boa fazendo a mesma coisa. Então, sendo mulher em um ambiente que é masculino, né? Geralmente, a gente entra em delegacia, entra em presídio, 90% homens. Então, a gente tem que ter uma postura. Eu tenho que ter uma autoridade. Então, às vezes, o jeito que o advogado homem é recebido em uma delegacia não é o mesmo jeito que eu tenho que ser recebida. Eu tenho que ter uma postura, porque às vezes se eu chego de sorriso, se eu chego um pouco mais simpática, isso pode ser interpretado de outra forma. Então, a mulher, ela é boa, o homem é excelente, mesmo eles fazendo a mesma coisa, ou até a mulher fazendo de uma forma melhor, porque nós mulheres, a gente tem uma percepção diferente. Sim. A gente tem um cuidado diferente, a gente consegue enxergar coisas diferentes. Então, de forma alguma, né, quero dizer, a mulher é melhor que o homem, não. Mas a percepção é diferente. Então, às vezes eu sou excelente, mas eu sou vista como boa. E o homem que está fazendo o mesmo papel, no mesmo processo, até mesmo em casos atuando para réus diferentes em o mesmo processo, é mais fácil para ele, a forma com que ele vai se portar. Então, é um desafio diário. Hoje não mais, mas já foi muito. Hoje vai diminuindo, né? Eu acho que você vai conquistando espaço. Você vai conquistando também. Espaço, as pessoas vão te conhecendo, você vai fazendo um relacionamento. Então, os juízes, os desembargadores, os promotores, os próprios colegas advogados, eles já sabem quem você é, eles já sabem a forma que você atua, eles já sabem que você tá ali pra cumprir o teu papel, que você é boa no que você faz. Então, já tive no começo um problema, assim, não digo problema, mas uma diferença, um incômodo com isso. Hoje em dia não mais. Hoje em dia eu não vejo uma diferença muito grande, porque eu já construí uma autoridade que me colocasse em um patamar, na visão das outras pessoas, obviamente, semelhante a um colega advogado. Existe uma tendência das mulheres te procurarem mais como clientes? Não. Não? Não. Que não. Bom. Eu tenho poucas mulheres clientes, assim. Que também somos menos criminosas. Eu ia falar exatamente isso. Os crimes que as mulheres cometem são crimes diferentes. Geralmente, inclusive meu TCC da faculdade foi nesse sentido. As mulheres, elas cometem muito crime de mula, né? Tráfico de drogas, de levar a droga. Sempre tem um homem por trás. Então é muito difícil, né? Tanto ou que filho, né? O marido ou exatamente. filho. Então é muito difícil ter uma mulher. Mas eu tenho muitas mães que me procuram. Muitas mães, porque a mãe sempre tá do lado do filho. Então, não necessariamente que o cliente seja mulher, né? A cliente. Mas as mães me procuram. Então, muitas mulheres me procuram, sim, mas não para fechar uma defesa para elas, mas sim para um marido, para um filho. Mas, assim, não existe uma regra. Por eu ser mulher, mais mulheres, ou por eu ser mulher, mais homens. É muito tranquilo. Não é uma questão tão de gênero para mim, sabe? Agora, de uma forma de denominação de palavras. Um advogado criminalista, ele defende o crime ou ele defende direitos? Eu amo essa pergunta porque eu gosto de falar, toda mesa que eu sento, seja para tomar um café, para tomar um vinho, as pessoas me perguntam, como você pode defender um crime X? Você tá passando a mão na cabeça. Mônica, as pessoas precisam entender que no processo criminal existe muito mais do que absolvição e condenação. Muito mais. Quando a gente entra em um processo criminal, a gente não está trabalhando necessariamente se a pessoa ela é inocente ou ela é culpada. Existem diversas outras coisas que podem ser trabalhadas em um processo criminal. Exemplo, nulidade. O procedimento ele não foi feito da maneira correta. Poxa, houve uma abordagem ilegal. A polícia entrou na casa de uma pessoa sem um mandado. Já torna aquela busca ilegal. Então, o meu papel não é buscar somente absolvição. Tem clientes que chegam pra mim e falam, olha, eu cometi. E eu quero... assim, não tenho o que fazer, mas eu posso atenuar. Exatamente, eu cometi, doutora. Eu quero confessar isso pro juiz, então a gente vai trabalhar sua pena. Ou mesmo assim, eu cometi, tudo bem, a gente sabe que você é culpado, que você cometeu o crime, mas o procedimento não foi feito da maneira correta. Ali na forma de investigação, a investigação ela tem que cumprir o que a lei determina. Então, se a delegacia não cumpre da forma adequada, gera nulidade no processo. Então, é como se fosse contaminando tudo o que existe no processo. Então, exemplo prático. Pegaram o celular de uma pessoa
e analisaram todo o celular sem decisão judicial. Essa prova é nula, porque precisa de uma decisão judicial. Tudo que decorre dela é nulo. E mesmo que tenham Mesmo provas que tenha. cabais E eu tenho ali. casos assim. Existe uma mensagem, por exemplo, confirmando que o meu cliente, ele é culpado, ele é dono da droga X. Pô, mas a prova não foi colhida da maneira correta. Isso daí não é problema meu como advogada. Isso aí tem que ter uma questão do Estado colher essa prova da maneira correta. Então, eu nunca vou defender, eu não tenho, Andressa, como pessoa e como advogada, o meu papel não é julgar, o papel do juiz. Sim. O meu papel é defender. Então, pegar o processo e trabalhar a prova. Prova, lei. Então, é muito mais do que culpado, do que fatos. É prova, é procedimento. Então, se o procedimento ele não foi feito da maneira correta, isso aí não é problema meu. O meu papel é verificar se houve uma nulidade e trabalhar em cima disso. E algo que eu gosto de falar muito é, poxa, por que as pessoas não julgam o médico que opera um bandido, um criminoso? Porque ele tá exercendo o papel dele. Eu tô exercendo o meu. A diferença é que eu posso escolher. É a mesma linha de raciocínio. É a mesma linha de raciocínio. Obviamente, é um pouco diferente, mas a gente consegue pensar, poxa, eu tô cumprindo o meu papel, então... Obviamente, eu não concordo com o crime, não concordo em nenhum tipo de crime, mas existe um procedimento que tem que ser seguido da forma correta. Se não foi seguido, o meu papel é identificar aquela nulidade, identificar aquele erro no procedimento e trazer isso à tona no processo, como forma de defesa. É aquela... Se a gente parar, o direito de defesa, ela não protege só os culpados, ela protege toda uma sociedade que está envolvida. Exatamente. Então, todos têm o direito de defesa. Exatamente. E as pessoas, isso eu falo muito nas minhas redes sociais, julgam o advogado criminalista até precisar de um. Odeiam o advogado até que a injustiça bata na sua porta. Porque a gente nunca sabe, Mônica, hoje em dia, quando a gente vai fazer parte de uma investigação. De repente, eu posso, como empresária, receber um Pix de uma pessoa que está sendo investigada por lavagem de dinheiro, por exemplo, e eu entrar no meio de uma investigação. Então, hoje em dia, as pessoas perdem um pouco as pessoas não têm o conhecimento de que não trata somente roubo, furto, tráfico, não. Existem crimes empresariais, existem crimes financeiros, existem hoje em dia, e é uma área de atuação muito específica no nosso escritório, empresários sendo investigados, médicos sendo investigados, farmacêuticos sendo investigados. Só que qual que é a diferença? Que esse tipo de cliente, a mídia não fica em cima. A mídia não traz, não é bandido. Então, é muito comum, por exemplo, falarem assim, estudante de medicina foi preso com droga X. Aí, quando é o cara da rua, o traficante. Então, assim, dependendo do tipo de cliente que você não é tratado pela mídia, né? O peso da informação é diferente. Exatamente. Então, hoje em dia, a maioria dos nossos processos são esses crimes maiores, crimes de alta complexidade. Então, tem pessoas que respondem a processos criminais que estão dentro de uma investigação que as pessoas olham e nunca vão imaginar. Pode ser que um parente seu, que você mesmo responda a um processo criminal. Então, assim, é muito fácil falar do advogado criminalista ou falar de uma lei específica. Pô, as leis do Brasil, elas não deixam ninguém preso. Mas e se for você? O que é justiça pra você? Eu costumo falar assim, se você me falar que você quer a mesma pena pra quem matou o seu filho, certo? Ou se você matar alguém, se você quer a mesma pena... Aí você tá falando de justiça e não de vingança. Então, se mataram o meu filho e eu matei alguém, eu quero a mesma pena pra mim e pra pessoa que matou meu filho, aí eu tô falando de justiça, porque senão é vingança. Então, a partir do momento que você aceita isso, existem diversas pessoas, só que são investigações que elas não estão tão latentes na mídia, né? E não somente isso, o advogado criminalista não defende só crime. A gente trabalha na acusação também como assistente de acusação. Eu trabalho com muitas vítimas. Vítima de estelionato, vítima de violência doméstica, vítima de tudo. Então, a gente também exerce um papel de defesa. Não é só
Desculpa, um papel de acusação. A gente não exerce somente um papel de defesa. Então, todo mundo pode precisar. E a advocacia preventiva também, a advocacia criminal preventiva. Poxa, vem até o meu escritório, doutora, vê a minha questão contábil, a minha questão tributária, a minha questão documental, se tá certa. Tem como eu me precaver de eventualmente estar praticando um crime empresarial aqui? Um crime financeiro? Então, existem diversas Tudo isso é informação. nuances da advocacia E você criminal. falou uma coisa super interessante que me despertou agora. É para uma pessoa comum, qualquer um de nós, pode acontecer uma fatalidade no trânsito e matar uma pessoa. Vai precisar de um Vai advogado. precisar de um advogado, um homicídio culposo de trânsito. E acontece muito. Por mais que seja um crime, por exemplo, que não prende, o culposo, a pena é muito baixa. Mas você vai precisar. E eu tenho diversos... E você vai precisar da lei do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, eu tento passar isso para as pessoas e vários colegas falaram para mim, nossa, eu nunca pensei dessa forma. Então, eu realmente preciso ter o número de um criminalista na minha agenda. A gente nunca sabe quando a gente vai ser vítima de um crime contra a honra, de um comentário na rede social. Eu já tenho um telefone de uma criminalista na minha agenda. Então tem muita coisa para ser trabalhada. Não é só o que a mídia passa. Então o advogado criminalista ele não vai defender só o traficante. É muito raso o que é divulgado. Muito raso. Então existe um mundo muito além disso. O meu cliente dificilmente vai estar preso. Hoje em dia. Meu cliente perfeito é o cliente que está solto. O cliente que está respondendo em liberdade. Então é exatamente sobre isso. Esse é o seu grande propósito. Meu grande propósito, meu cliente tá solto. Eu não gosto de, quando eu vou no presídio fazer mídia disso, poxa, já é um lugar complicado, pesado. Então, o meu cliente perfeito tá solto. É verdade que existem muitas pessoas que acabam sendo investigados ou presos injustamente. É verdade não, que eu sei que é verdade, mas é comum. É muito comum. É mais comum do que as pessoas imaginam. E eu costumo falar que é muito mais difícil você defender um inocente do que você defender um culpado. Nossa, que forte. Porque o inocente, você sabe. E isso é o que mais existe. Imagina, qual a sua responsabilidade de estar lidando com a vida e com a liberdade de uma pessoa, sabendo ela ser inocente. Uma pessoa que pode pegar anos de prisão, ficar anos no cárcere. Então é muito mais difícil você defender o inocente, porque tem casos que a gente sabe que a pessoa é inocente, mas a forma com que foi conduzida... Ele tá mais enrolado que tudo. Exatamente. E existe essa questão, alguns crimes específicos, de que, não, o que a pessoa, o que o réu fala não importa. Existe muito disso. Então, assim, é muito difícil defender o inocente. Muito difícil. E às vezes eu me debruço no processo e fico horas e horas ali, porque eu penso, eu preciso resolver isso. Esse cara é inocente. Eu, de olhar pra pessoa, você sente que a pessoa tá te falando a verdade. Você sente. E eu ainda falo, me conta a verdade. Me conta a verdade. Não, eu tô te falando a verdade, doutora. Eu tô te falando a verdade. Então é muito mais... O peso de você defender um inocente é muito... Não que o culpado você vá defender de qualquer jeito, mas o inocente é muito mais difícil você defender ele. Muito mais difícil. E o que mais tem são pessoas presas, pessoas em investigação, pessoas com contas bloqueadas que não tem nada a ver com nenhum tipo de investigação. Então é mais comum do que as pessoas imaginam. Nossa, às vezes o pior não é cometer um erro, é ser acusado do que você não fez. Exatamente. Isso no nosso dia a dia já é complicado. Alguém falar, pô, você fez isso sem ter feito. Não, exato. eu não fiz. Agora imagina você tá sendo apontado pelo Estado. E ainda correndo o risco de ter a tua liberdade cerceada. Então é muito delicado. É muito delicado, porque a gente fala também muito de patrimônio na advocacia criminal, no processo criminal. Existe muita questão da pessoa perder o patrimônio. Mas e a liberdade? É o pior. É o pior. É o pior. É o pior. E ainda mais o que vem por trás disso. O que a sociedade traz. Uma pessoa condenada, mesmo que ela tenha saído do sistema, ela não vai ser Ela vista tem uma da marquinha mesma pra maneira. sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. A gente não pode negar isso. Pra sempre. Independente do tipo de crime que ela cometeu. E o que é que acontece quando uma pessoa não tem a defesa técnica? Olha, Mônica, é muito complicado. Eu sempre uso a analogia da medicina. Você, se precisasse, por exemplo, operar o seu coração,
Você confiaria em um neurologista? Não. Se você precisasse operar o seu cérebro, você confiaria em um generalista e um clínico geral? A gente vai querer sempre um especialista. Exatamente. Então, qual que é a problemática? Existem questões que o criminalista consegue enxergar. Foi o que eu falei pra você. O processo criminal não fala só sobre absolvição ou condenação. Existe muita questão de legislativa no sentido de nulidades. Muita questão procedimental. Então, por que as pessoas, quando vão procurar um atendimento médico, procuram um especialista? E quando vão procurar um advogado, procuram um generalista? O criminalista, ele sabe conduzir. A gente sabe como funciona uma investigação, casos semelhantes, a gente tem o contato. A advocacia criminal, ela é muito específica. Então, quando você não possui a defesa técnica adequada, isso principalmente na fase de inquérito, porque muitas pessoas chegam até nós depois que já virou réu, depois que já está no judicial. A investigação, ela é muito importante. Existe a possibilidade do advogado fazer uma investigação defensiva junto com o delegado, como forma de produzir prova na fase de inquérito. E nem sempre essa produção de prova na fase de inquérito vai fazer com que a investigação seja arquivada, mas a gente já está traçando uma estratégia para uma ação penal. Então, nós sabemos já como conduzir. É muito complicado, porque muitas pessoas não têm essa visão. Poxa, o advogado mais barato nem sempre é o melhor. O barato sai caro. A partir do momento que você vai contratar um especialista, uma pessoa que atua com isso há muito tempo, uma pessoa que se especializa, uma pessoa que tem boas avaliações, obviamente tende a ser mais caro. Mas qual é o preço disso? Na medicina, tudo bem. Eu vou ser operado por um médico que não é da área, e aí eu corro risco de morrer. Tudo bem, mas eu sempre falo, a liberdade custa. Então, por que as pessoas no direito não procuram um especialista? E eu fico pensando que durante um processo criminal, às vezes só uma palavra mal conduzida do advogado coloca tudo a perder. Com toda certeza. Por ele não ter essa expertise. Exatamente. Esse universo. Exatamente. O pior erro é esse. Na delegacia, vai lá e fala a verdade. Não, meu querido. Não necessariamente. Não necessariamente. Delegacia, a regra é silêncio. Silêncio. E ir com o advogado. Então, assim, tudo que é feito, às vezes pode parecer que é uma coisa pequena. Não, mas eu não tenho culpa. Pior ainda. Se você é inocente, pior ainda. Aí sim que você precisa de um advogado. Isso não vai dar em nada. Nem sempre. Eu vou pegar um advogado mais barato aqui, porque é uma coisa simples de resolver. E aí, você não sabe o desdobramento disso. Então, é algo que eu sempre tento trazer para os meus clientes. É um trabalho diferenciado. O que eu entrego é muito diferente. O trabalho que eu entrego, o suporte que eu entrego. Porque eu tenho conhecimento. Eu tenho a propriedade para falar sobre, porque eu trabalho com isso há anos. Então, é muito difícil ainda as pessoas entenderem a necessidade de ter um advogado especialista. E eu sempre... Essa ideia, quando eu falo para os meus clientes do médico, eles falam, nossa, doutora, é verdade. Eu jamais... O paralelo com o médico, ele dá uma visão muito comparativa, muito boa, para você entender. Com toda certeza. Resumindo, quais são os maiores equívocos que a gente tem sobre a advocacia criminal? Principalmente que o advogado criminalista só defende bandido. Que o advogado criminalista passa a mão na cabeça. Eu acho que é esse. Eu acho que é isso. A internet julga rápido. A internet julga rápido. Hoje a gente tem uma velocidade de informação. Muito. E uma maquiagem de informação. É duro, mas estudar faz você ter um pensamento mais claro, mais coerente e mais sensato do que sair julgando. Tem que ser assim, tem que apodrecer lá. As pessoas julgam muito, julgam e julgam e não sabem o contexto que está acontecendo por trás. Mas assim, vou confessar, é ousada. É uma profissão ousada, é uma profissão... A sua posição exige muita coragem, exige ousadia e, principalmente, muito conhecimento, muito estudo.
Porque você Constante. precisa ter propriedade para você falar na hora certa, a palavra certa com a pessoa certa. Exatamente. É muita... Exatamente. É muito comum as pessoas chegarem lá, vem a defensora de bandido. Poxa, não é assim. E eu sempre falo, não julgue. Você nunca sabe quando você vai precisar. A injustiça, ela pode bater na sua porta. Principalmente se você mora numa comunidade. Mas hoje em dia, é o que eu te falei, Mônica. A maioria dos meus clientes são empresários, médicos, farmacêuticos, políticos. Muita gente acha que é só criminoso. Que é só o precisa de um criminoso. advogado criminalista. Não necessariamente. A vítima também precisa. E é muito importante. E às vezes, vamos lá, a palavra que eu vou falar vai soar um pouco errada, gramaticalmente falando. Existe um crime que é cometido por quem a sociedade não entende como bandido. Exatamente. Não é isso? E é o que acontece muito. É o que acontece Que muito. é o que você diz que é a maioria dos seus clientes, de médicos, farmacêuticos, empresários. Pessoas realmente com uma Policiais? graduação também. Policiais, guardas municipais. Então, obviamente, é um nicho. A questão do militar é um nicho diferente. Ninguém planeja ter um advogado criminalista, né? Ninguém quer Até ter um advogado precisar. criminalista. Ninguém quer. Ninguém quer. E existem crimes que todo mundo já cometeu. Muita coisa é crime. Você xingar alguém é crime. E aí? Você fazer, dependendo do comentário que você faz na rede social, você pode responder a um processo criminal. Um crime contra a honra. Então, o meu papel, e por isso que eu agradeço muito a abertura de estar aqui, é exatamente isso. Todo mundo pode precisar. E deixar bem claro, exatamente, deixar bem claro que todos podem e devem ter um bom advogado. Todo mundo tem direito de defesa. Todos têm direito de defesa, independente do crime que cometeu, independente da classe social, independente de gênero, você tem direito de defesa. Pode ser o pior criminoso do mundo, mas existe um procedimento, existe uma lei, existe uma constituição, e isso precisa ser respeitado. A partir do momento que não é respeitado, cabe ao advogado pleitear isso no processo, para que a lei seja cumprida. Então falam tanto, passa a mão na cabeça? Não. É o que a gente falou no início, eu estou cobrando para que a lei seja cumprida, para que o procedimento seja respeitado, para que as garantias fundamentais do meu cliente sejam respeitadas, porque ele pode ser o pior criminoso do mundo, mas ele é um ser humano, ele tem direitos. Então, isso é muito diferente de passar a mão. Nunca concordo com o crime, não, mas o meu papel é esse. Eu retiro essa questão, eu acho que eu visto uma capa de realmente procedimento, independente de quem é a pessoa, eu não tô olhando pra pessoa, obviamente, eu sou humana, existe essa questão, né, existem histórias, existem dores por trás de um processo criminal, e que muitas vezes são irreversíveis. E você não vai ser hipócrita de dizer que você não sente, é óbvio, mas você Claro. tá fazendo o seu papel. Eu tô fazendo o meu papel. O meu papel. É muito difícil ver uma mãe chorando por um filho que tá preso. Mas é muito gratificante ver um filho chorando porque o pai saiu da cadeia. Porque as pessoas precisam entender que existem... Não é só um processo. Obviamente, a gente foca no procedimento. O meu papel é esse. Mas existem vidas, existem histórias. E vidas são destruídas por conta de um processo criminal, principalmente uma acusação injusta. Você agora já veio, a minha próxima pergunta eu ia falar exatamente isso, de como é defender demandas de alta complexidade, vendo tudo que tem por trás. Tem história, tem família, tem vidas, tem muita coisa por trás. Sim. Que tem impacto tanto positivo quanto negativo. Sim. É muito complicado porque quando a gente fala de alta complexidade, Andressa, eu falo principalmente de pessoas que possuem uma história ali, que possuem A gente tá falando de empresário, a gente tá falando de médico. O impacto que isso causa, um impacto que um processo criminal causa em um empresário. A família, a vida, um casamento. E o impacto não só, falando um pouco dos crimes mais comuns, um processo criminal destrói vidas. A responsabilidade
que um advogado criminalista é um advogado em si. Por isso que eu falo da importância de você se especializar na área. As pessoas não entendem que você está trabalhando com vidas, com liberdades. Por trás de cada processo existe uma família que na maioria das vezes foi destruída. Porque o sistema é complicado. Então já não basta você tá passando pela dor de um processo criminal, você é julgado pela sociedade na maioria das vezes. Então existem filhos, existem esposas, existem cargos, existem empresas, existe dinheiro, bens. Às vezes um empresário demorou anos para construir, solidificar a empresa dele, conseguir os bens dele, ele se vê numa investigação onde a conta é bloqueada, os bens são apreendidos. E aí? Então, eu acho que a principal responsabilidade é você saber manejar isso. O advogado é um pouco de psicólogo também. Não adianta você falar assim, não, eu não sou combativa, eu não quero saber de sentimento, não. Não vou me envolver, não quero saber de história nenhuma. Obviamente, existe, você se envolve emocionalmente, mas existe até certo ponto, né? Mas eu costumo falar, as pessoas acham que é só mais um caso. Não. Às vezes eu me pego no final de semana pensando, como tá fulano? Como será que está? Como será que tá? Poxa, amanhã, um domingo, amanhã, segunda-feira, eu preciso resolver tal coisa, eu preciso falar com o juiz sobre isso, eu preciso despachar, eu preciso ir no tribunal. Então, a gente se envolve porque é uma área que envolve emoção, principalmente em casos, eu especificamente não faço, mas casos de tribunal do júri. É emoção pura. Emoção pura. Eu não faço, já fiz, hoje em dia não é um tipo de crime que eu gosto de pegar, mas é emoção, é falar, é brigar, é você ser combativo. Então, admiro muitos colegas que fazem, porque aí você tá trabalhando com a emoção mesmo. Como é que a gente faz como é que a gente faz, não, como é que você faz pra gente transmitir firmeza sem ser agressiva? Eu gosto muito de falar sobre a comunicação não violenta. Não violenta. Técnica. Eu falo assim, o bom advogado não resolve nada no grito. Você resolve na técnica. Eu costumo ver muitos advogados brigando em delegacia, chega filmando. Pô, o policial tá meio que apelando. Né? Apelando. O policial, ele tá trabalhando assim como você. Eu costumo falar, às vezes eu vejo que o policial não tá me tratando da maneira que eu acho que eu tenho que ser tratado e que é minha prerrogativa, é o meu direito como advogado. Eu falo, olha, eu sei que tá complicado, mas você tá trabalhando, eu tô trabalhando. Esses dias eu fui atender um flagrante, chuva, frio, lá em Piraquara. E aí, o policial não tava me tratando muito, né? Cheguei, oi, boa noite, tudo bem? Ele já começou a me tratar mal. Eu falei, olha, eu queria estar em casa, mas eu tô aqui trabalhando. Você também tá trabalhando. Então, vamos tentar fazer cada um fazer o seu cada papel. um fazer o seu papel. Então, a comunicação não violenta é exatamente sobre isso. Você não ganha do grito, você ganha na técnica. Então, quanto mais estudo, menos grito. Ponto. Quanto mais conhecimento, mais eu segurança. Sei o meu papel. Eu não preciso chegar brigando, eu não preciso chegar gritando, eu tenho a minha prerrogativa. Eu tenho um órgão que me protege do meu papel como advogada. A advocacia, ela está na Constituição. O papel do advogado, ele é um papel fundamental para uma sociedade. Eu sei o meu papel. Então, você não precisa ganhar no grito, você tem que ganhar na técnica. O bom advogado não grita. O bom advogado tem um bom argumento. Tem um bom argumento. Sabe sair de cada situação. Obviamente, em alguns momentos, ainda mais a gente está em uma fase do judiciário que existem alguns juízes, enfim, não todos, e são poucos, na verdade, tratam o advogado de uma forma diferente. Às vezes a gente precisa ser mais firme, mas o ser mais firme não quer dizer gritar. Então eu falo muito da comunicação não violenta e da capacidade e da necessidade de você saber se comunicar. E é estudo constante. Estudo dos seus direitos, estudo da lei, estudo de precedentes, como que o tribunal está decidindo em casos semelhantes. Então você tem que chegar sabendo, além do processo, informação constante. Agora vamos botar uma pimentinha nessa nossa conversa. Qual foi o caso nesses teus mais de 10 anos de atuação? Qual foi o caso que mais te transformou como pessoa, como profissional?
Tem aquele caso que te marcou absurdamente? Eu acho que cada cliente deixa um pouco de aprendizado para mim. Não existe um caso específico. Obviamente, tem casos que emocionalmente são casos mais pesados. Mas, por exemplo, casos que envolvem violência doméstica, principalmente quando você está atuando com a vítima. Então, casos em que envolvem familiares, uma investigação que tem muitos familiares. Então, cada cliente deixa... Caso com criança também. Caso com criança. Cada cliente deixa uma marca e um aprendizado. A Andressa, que começou na advocacia, a Andressa do Ministério Público, com certeza não é a Andressa de hoje. A Andressa de hoje, ela tá com a casca mais grossa. Com toda certeza. Ela vem de um processo, assim, de sofrimento. Eu fico imaginando, assim, que o primeiro caso, talvez eu não tenha nem dormido. De uma forma bem absurda, eu tô falando. E eu acho que isso você vai criando casca, você vai... Infelizmente. Você vai ficando mais fria. Infelizmente. Eu costumo falar assim... Por que infelizmente? Porque a gente acaba perdendo um pouco... É que é muito complicado explicar isso, mas assim, eu sou humana. Eu vejo meu cliente com humanidade. Mas a gente fica frio. É como, por exemplo, assim, eu não consigo imaginar, de novo, eu vou pro médico. Eu abrindo um corpo e vendo um órgão. Mas o médico tá acostumado. Ele não se apavora. Ele não olha aquilo como corpo, ele olha como... O trabalho dele, como um instrumento, uma ferramenta. Uma ferramenta. Então, a gente acaba... usando a lei como uma ferramenta. Exatamente. Doa a quem doer. Exatamente. Então, assim... Eu acho que eu saio um pouco da realidade e eu vejo o processo é o processo. Eu tento tirar, acho que é um mecanismo de defesa também, né? Tento tirar um pouco da minha percepção, do meu sentimento, então eu digo infelizmente justamente por isso. Porque às vezes é algo muito doloroso, eu tenho que atender uma mãe chorando, eu tenho que ver uma empresa sendo destruída, uma família sendo destruída por uma investigação, mas eu tenho que estar firme. Se fosse, eventualmente, dependendo da maturidade que a gente tem, a gente desaba, e eu não posso desabar, meu cliente tá confiando a vida dele em mim. Então, eu digo porque a gente perde um pouco do sentimento. O envolvimento, ele tem um ponto, né? Um ponto de equilíbrio. Com toda certeza. Com toda certeza. Se envolver emocionalmente. Até porque você não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar. Existem muitos advogados que acabam se envolvendo emocionalmente e acabam cometendo crimes para defender o cliente. Entendeu? Então, você tem que cuidar muito. Existe o envolvimento? Existe. Obviamente, nós somos seres humanos. Sabe o que eu penso que é mais difícil? Não se envolver com a vítima. Com toda certeza. Porque, como você disse, a maioria dos seus clientes é culpado. Digamos assim, de forma assim, criminal mesmo. Sim, sim. É você não se envolver com a vítima. Sim. De você olhar para a vítima, você tem a informação que ele... Tá entendendo? Sim. O meu raciocínio agora tá indo bem fundo. Bem fundo. Digamos que eu sou advogada, tô com o meu cliente aqui. Ele disse, eu matei. Eu matei o filho dela, um exemplo. E você tá olhando para a mãe que tá ali do outro lado, você sabe da verdade. E você tá vendo uma mãe... Mas é o papel. Exatamente. E a sociedade precisa de alguém nesse papel. Exatamente. Por isso que eu falei pra você que crimes contra a vida eu não faço. Já fiz muito. Hoje em dia eu prefiro passar pra um colega específico. Chegou Mexe muito mais. Mexe muito. Você tá em um júri, você tá defendendo o cara que tá ali no banco dos réus. Você tá vendo a mãe da vítima chorando. E quando eu fiz, né, alguns, eu iniciei a minha fala falando assim... Eu sinto muito pela família que perdeu um ente querido, mas eu tô aqui exercendo o meu papel. Então é muito complicado você lidar com crimes onde tem vítima. Por isso que eu amo os crimes financeiros. Sim, Sanjo. Porque não existe a vítima. A vítima é o Estado, entre aspas, mas não existe. É diferente de um roubo, de uma violência doméstica, de um estupro. É muito diferente, não existe uma vítima por trás. Então você tá defendendo o cliente. E ponto. Então, são crimes e crimes. É muito sentido isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo escolher o tipo de cliente que eu vou atuar. O que eu não pego, eu direciono para algum colega que vai pegar e que eu tenho a confiança de que vai fazer um trabalho tão bom quanto o meu. E como é que você lida com a pressão, com a tensão, com essa
porque eu vejo que você já é uma pessoa Acelerada. ligada Total. no máximo. Como é que Total. você lida com isso? Como é que tu administra a Andressa? Que a Andressa assume um personagem Sim. para se desvincular desse personagem. Sim. É muito difícil. Eu ainda me vejo em situações, por exemplo, que eu deveria estar descansando, que eu tô trabalhando, que eu tô pensando. Então, é muito difícil. Sua mente não para. Não para. É muito difícil eu me desvincular. Então, eu utilizo de meditação, exercício físico, muito. Então, conversas, chego em casa, converso com a família, porque é muito difícil. Mas eu falo, eu sou advogada 100% do tempo. Então, é muito... Eu não me desvinculo. Às vezes eu tô na academia tentando me desvincular, mas tô pensando, poxa, eu preciso fazer tal coisa. Então, eu não sei a resposta pra essa pergunta. É porque eu acho que isso é um trabalho diário. Você vai diário. aos pouquinhos, você vai tentando. É diário. Não é um botãozinho que você aperta, sair do fórum. Saí do esqueci. escritório, agora sou a Andressa. Não, eu sou advogada 100% do tempo. Antes de ser mulher, de ser filha, eu sou advogada. É muito... Na minha visão. Deve ser muito interessante o seu olhar assistindo o noticiário. Eu não assisto muito. Justamente por isso. Porque a gente começa a ver, às vezes a novela trata o crime, eu falo, gente, mas não é assim. Não é isso. Não é isso. Eu percebo, imagine você. Então, eu não assisto, eu evito. Então, eu vejo mais noticiário, assim, abro, né, todo dia noticiário pra ver operação. A gente trabalha muito em operação, né? Então, é muito complicado. Então, acho que eu não tenho a forma com que eu me desvinculo. A inteligência emocional pra me desvincular 100%. Eu sou advogada e ponto. Independente de onde eu tô. Às vezes eu tô de férias, surge um flagrante, eu atendo e direciono pra alguém da equipe fazer. Mas às vezes o cliente quer falar comigo num primeiro momento. Poxa, veio por mim. Tô de férias, vou atender e vou direcionar. Então, o escritório funciona sem mim. Mas mesmo funcionando sem mim, eu tô a todo momento ali. Mas você tá sempre disponível. Sempre Isso é disponível. que é interessante. Sempre porque, disponível. assim, mais uma vez fazendo um paralelo com o médico. Duas profissões que precisam de muita disponibilidade. Sim. Se você escolher essa profissão, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Mas ninguém espera ter um ataque cardíaco na segunda-feira. Exatamente. Esperar o final de semana passar? Exatamente. Não. Então, assim, Exatamente. médico e advogado, os melhores, eles precisam de disponibilidade. Que é isso que dá segurança pra gente que está utilizando. Se eu estou utilizando o teu serviço, eu tenho que ter certeza que você está disponível e vai me atender na hora que eu precisar. Sim. Isso acontece em muito caso de operação, né? Geralmente, eles cumprem mandado de busca e apreensão de uma operação ali, 6:30 da manhã, o cliente já liga. Aconteceu semana passada, o cliente ligou, falou, doutora, a polícia tá aqui, falei, me liga por chamada de vídeo, era em outra cidade, eu fiquei acompanhando. Eu estava dormindo, eu acordei, minha disponibilidade. E eu falei pra ele, olha, aconteceram 2 vezes, acontecendo, você me liga, então a gente tem que estar ali, sempre. Eu vou te falar que é uma energia que me atrai, sabia? Eu gosto desse também. Movimento. Eu adoro. É uma coisa bem eletrizante. Adrenalina. Adrenalina, a todo 100%. momento. 100%. Mulher, mas tu cuida desse coração? Cuido de coração, cuido da mente. Então, é o que eu falei pra você. Exercício físico, terapia. Se conhecer. Quando você se saber conhece, os seus limites. Saber seus limites. Quando você se conhece, você estuda, você investe, você trabalha e você consegue se desvincular do que é para ser desvinculado. Sim, eu acho que o limite é a palavra-chave nesse quesito, né? Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu vou. Como eu falei, graças a Deus eu cheguei em um momento da minha carreira que eu posso escolher a forma como eu vou atuar e eu já falo pro meu cliente, eu atuo dessa forma. Se você não concorda, você procura um outro advogado. Transparência. Essa é a minha forma de conduzir. E muita gente fala, nossa, mas a advocacia criminal, você nunca teve problema, mas é muito perigoso. Não. Eu tô olhando no olho do meu cliente falando, eu te entrego isso. Jamais vou prometer resultado pra você. Eu jamais vou prometer sua liberdade. O que eu prometo é que você vai ter a melhor defesa que você pode pagar. A melhor defesa você vai ter. Então, o problema é você prometer o que você não pode cumprir, o que não tá no seu alcance. O que tá no meu alcance de entregar, de dar o meu melhor, e eu sempre vou dar o meu melhor em tudo que eu faço. Mas o que não tá no meu alcance, eu não prometo. Então, esse é o maior erro de alguns colegas que têm problemas, não só na área criminal, mas em outras áreas, de você prometer. Tanto que a gente sempre fala, a advocacia, ela é profissão de meio, ela não é de fim.
Eu sou o meio pra você chegar no resultado. Eu jamais posso prometer, nem que seja... No fundo, eu sei. Pô, esse caso tá... Você até supõe. Até porque você nunca vai saber 100%. Porque a cabeça do juiz, Cabeça do juiz, cada juiz pensa de um jeito. Exato. Mas eu nunca falo, quais são as chances? 50%. Então, a advocacia criminal, ela não é perigosa. Você tem que saber se portar. Então, eu atuo dessa forma. Doutora, tem como dar um jeitinho? Não. É essa forma que eu atuo. Se você quer, a gente vai pra cima, a gente faz a sua defesa. Se não, você pode procurar um outro colega. Que não, eu não sou advogada pra você. Tem cliente que não é pra mim. Ponto. Então, hoje eu consigo ser muito firme nesse sentido. No começo, ainda mais eu que eu não tenho ninguém que é advogado na família. Então, eu vim do zero. Financiamento estudantil, que eu pago até hoje, construí o meu nome sozinha. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo escolher o meu cliente. Mas antes não era assim. Mas mesmo quando eu não podia, eu sempre fui firme. Porque a sua reputação vale muito. Muito. O seu nome é o que você mais tem de precioso. Muito mais do que dinheiro. Muito mais. Então, eu sempre falo para colegas, né, que querem iniciar, para estudante, cuide da sua reputação desde o começo. Ainda mais em uma área que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Promotor. As pedras sempre se encontram. Sempre. E você tem que deixar um bom rastro. Com toda certeza. Um bom relacionamento, um bom rastro. E o seu nome é... O seu nome, o que você faz, a forma com que... Às vezes você nem ganhou o processo, mas a forma com que você conduziu o processo. A forma com que você tratou o cliente fala assim, doutora, eu sabia, eu era culpado, mas o jeito que você me defendeu, e o jeito que você conduziu o processo, pra mim já valeu. Eu não tava esperando absolvição, eu tava esperando uma boa defesa, e isso você entregou. Isso é gratificante Com pra toda você certeza. como profissional. Com toda certeza, eu sei que eu tô cumprindo o meu papel. E você já matou minha próxima pergunta, que a minha pergunta era exatamente isso, assim, quais são as dicas, a orientação? Porque assim, hoje no SejaCast eu tô muito feliz, porque eu adoro conversar com pessoas inteligentes. Nossa, eu ficaria horas conversando com você aqui, porque você passa segurança de que você sabe fazer o que você está se propondo todos os dias. Você demonstra autoridade, você demonstra segurança, você demonstra firmeza. Em nenhum momento você titubeou para dar resposta. Você parece até que está no tribunal. Ela é toda animada, igual um tribunal. Costume. Parece que eu sou a juíza aqui, fazendo pergunta e ela tá só rebatendo. E é isso, sabe? É essa energia, é essa apropriação do seu campo de atuação que faz um profissional passar segurança em qualquer área. Então, assim, eu amo quando chega pessoas desse jeito junto de mim, porque esse é o papel dessa cadeira, desse canal. É ter informações que possam mudar a vida das pessoas, mudar a forma das pessoas enxergarem determinadas profissões, sair desse véu que a internet vende de informação fácil, de informação vulgar. Eu até posso dizer isso, é uma informação vulgar, cheia de julgamentos, cheia de mentiras, cheia de intencionalidades. Então, você trouxe hoje um conteúdo rico, que todo mundo precisa de um advogado criminalista. Você como uma mulher bonita, como uma mulher jovem, você está passando por uma barreira absurda. Sim. E eu acho isso lindo de ver, lindo de ver, porque você está vencendo pela autoridade, pelo teu conhecimento, pela tua busca. Quem está chegando nesse momento agora, nessa profissão, que pensa, será que eu vou dar conta? 2 conselhos cirúrgicos. Eu sei que você já falou sobre a reputação, sobre isso, mas assim, cirurgicamente, hoje, se você fosse dar uma mentoria, uma advogada júnior, qual o primeiro conselho que você dava? Não vale o que você já falou. Posicionamento nas redes sociais. Ponto. A tua rede social é a sua vitrine. Cuide com o que você posta. Cuide com o que você faz. Sempre tem alguém te olhando. Não só em rede social, na vida. Era isso que eu ia dizer, o tempo todo. Existe um potencial cliente, todo mundo se conhece. Existe um tribunal. Exatamente. Então, assim, eu falei sobre a reputação, posicionamento, reputação. Cuide do seu nome. Estudo constante, principalmente de precedentes. Então, não basta hoje a gente se debruçar nos livros. Obviamente, é importante, a gente precisa ter essa base.
Mas você precisa ver como que lá em cima, no STJ, no STF, eles estão decidindo. Então, estude precedentes diariamente. Isso a gente faz diariamente no escritório. Estudar como que tá o desembargador, como que tá o ministro. Entender como é que tá a mentalidade Como dos tá a que julgam. mentalidade. Porque a gente já passou da fase de seguir doutrina. Tem que seguir como estão interpretando a lei. Porque cada um interpreta de uma forma. Então, acho que seria isso. Estudar, principalmente, precedente e posicionamento. Desde sempre. Eu até falo pra minha estagiária, falo, produza conteúdo. As pessoas querem ver como é um estagiário de direito criminal. Se posicione desde o começo, esteja nas redes sociais. E produzir conteúdo é uma forma de estudo. Com toda certeza. Eu confesso que é muito difícil pra mim. Eu tô aprendendo. Mas você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Hoje, se jogam o nome do meu escritório no Google, vão ver que nós somos 5 estrelas. E todas as avaliações dos nossos clientes. Então, o posicionamento é o principal. Se posicione com o valor que você quer ser visto pelo cliente. Não adianta você sair cobrando caro se você não demonstra que você vale esse preço para o seu cliente. Qual o legado que você quer deixar sobre a sua atuação? Mônica, acredito que seja demonstrar que nós mulheres que viemos lá de baixo, sem apadrinhamento, sem nenhum advogado na família, a gente consegue conquistar o espaço que é nosso. Como eu falei pra você, eu vim do zero, financiamento estudantil. Meus pais me davam o melhor na faculdade, então o meu legado é esse. Você pode construir a vida que você deseja, só que você não pode desistir. Fácil não foi, pra eu chegar onde eu tô hoje, fácil não foi. Só que eu tenho certeza como eu estarei daqui 10 anos. Certeza. Então, o meu legado é esse. Como mulher advogada, sem apadrinhamento, eu cheguei aonde eu sempre almejei e almejo muito mais. Ainda Tenho onde vai certeza chegar. que eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar lá e sempre com transparência e humanidade. Se eu conseguir passar isso pro meu cliente e mudar a vida de uma pessoa que eventualmente saiu do crime e falar assim, olha, a partir daqui, você viva a sua vida, faça uma faculdade, estude. Se eu conseguir mudar Escreva a vida de uma nova uma... história. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa e já conseguir mudar, tenho clientes que escreveram livros dentro da cadeia. Então, se eu conseguir cumprir esse papel e fazer com que todo o meu esforço ele seja recompensado como forma de mudar a vida, e principalmente a minha, porque eu acredito muito assim, se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu fiz tudo da maneira certa. Eu não desisti, eu sempre soube aonde eu iria chegar e sempre sei aonde eu vou chegar, tenho certeza absoluta, mas sempre mantendo os meus princípios. E muita gente acha, não, mas isso aí não... Mas você tá sendo incoerente. Como assim princípios se você defende crime? Os meus princípios, eles estão intactos. Eu defendo a lei e o procedimento. Ponto. E é uma profissão que é muito mais sobre a marca que você deixa nas pessoas. Sim. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Às vezes, a marca que você deixa no juiz, é sobre sentimento. Então, o meu legado é esse. Exatamente esse. O meu cliente falar pra mim assim, doutora, você mudou a minha vida. Você mudou a minha vida. A forma com que você, às vezes, você é tão firme que você mudou a minha vida, sendo firme, não passando a mão na minha cabeça. E mostrar pra mulheres que elas podem chegar aonde elas quiserem. Aonde elas quiserem, independente de onde elas vieram. Porque eu vim do interior, sem nada, fiz uma faculdade particular e tô aqui. Com o meu escritório, com os meus funcionários e vivendo da advocacia criminal. Que desde que eu iniciei como advogada criminalista, era esse meu sonho. Poder viver da advocacia criminal e proporcionar para minha família, para os meus pais, o melhor através disso. Eu vou pegar esse teu gancho agora que ficou muito perfeito para o que eu quero falar. Não era esse o seu sonho. Foi a sua cocriação. Sim. Você cocriou o seu futuro. E aqui no SejaCast, sempre que tem um episódio, ao final eu indico um livro.
independente da área, tudo. E foi muito interessante, porque o livro que eu trouxe hoje para indicar para as pessoas chama-se Diamantes Invisíveis. Ele fala sobre neuroplasticidade, sobre cocriação, sobre o poder da mente, sobre você criar sua realidade. Não é simplesmente eu sonhar. Você tem que cocriar, acreditar naquilo que você está cocriando e investir naquilo. E se ver naquele lugar. Se ver naquele lugar, investir, estudar, se informar, estar sempre num ambiente propício para esse crescimento. E isso você exalou de uma forma absurda. Então, a indicação de hoje é o livro Diamantes Invisíveis, do Paulo de Paula. É muito interessante, ele fala muito sobre esses processos cerebrais, de cocriação, de planejamento de vida. Escolhas criam, e você escolheu. E eu vou te falar, tu vai muito longe. A gente ainda vai ouvir falar muito de você. Com toda certeza. Muito. Andressa, hoje você não trouxe apenas informações jurídicas, você trouxe consciência. Esse episódio nos faz refletir sobre justiça, sobre responsabilidade, sobre empatia, sobre direitos e, principalmente, sobre o quanto ainda precisamos amadurecer como sociedade quando a gente fala da advocacia criminal. Eu quero te agradecer absurdamente pela presença, pela tua coragem, te parabenizar pela tua ousadia, pela tua postura e dizer que você realmente é uma advogada que demonstra autoridade e segurança. Eu lhe contrataria. Eu espero não contratar, não vou mentir. Eu espero não contratar, mas você demonstra essa firmeza e essa segurança. E é isso que a gente precisa nos profissionais. A gente precisa de segurança, de olhar no olho e dizer, eu vou dar o meu melhor. Com toda Isso certeza. É forte. Eu que agradeço, eu acredito que, é o que eu falei, se eu puder mudar a cabeça de uma pessoa, a vida de uma pessoa e a forma com que ela pensa, pra mim já valeu de muito. Então, eu agradeço demais a abertura, a oportunidade. É um presente estar aqui falando do que eu amo e do que eu vivo. É a tua vida. E para você que nos acompanha até aqui, compartilhe esse episódio. Eu tenho certeza de que essa conversa pode abrir a mente de muitas pessoas. Porque conhecimento gera consciência. E consciência transforma a realidade. Até o próximo episódio.